Um dos temas mais importantes para o concurso do MPT é o estudo das coordenadorias nacionais. Se você estiver estudando para o concurso de procurador do trabalho, você não pode ir para a sua prova sem saber disso. Bem-vindo ao canal do GoPosse, aqui é a professora Alice Leite quem fala, e aqui eu vou falar hoje um pouquinho para vocês sobre as coordenadorias nacionais do MPT. Bom, vamos lá. O MPT é constituído de 8 coordenadorias nacionais. Mas o que significa isso? As coordenadorias nacionais constituem temas específicos que o MPT atua e que constituem os temas prioritários. Os temas prioritários em que o órgão, como um todo, de forma nacional, irá priorizar na sua atuação, tanto nos procedimentos dos inquéritos civis instaurados, quanto nos procedimentos promocionais e também nos ajuizamentos das ações civis públicas. E quais são estas 8 coordenadorias? 8 coordenadorias que correspondem aos 8 temas que você precisa estudar para a prova do MPT. Primeira coordenadoria, a Cor de Infância, Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. A Cor de Infância foi a primeira coordenadoria nacional criada e ela tem por objetivo a proteção da criança para erradicar o trabalho infantil e também para contribuir para a profissionalização do adolescente. Então, ela atua tanto no combate ao trabalho infantil quanto a promoção da aprendizagem, que é o principal instrumento de promoção, de profissionalização do adolescente a partir dos 14 anos. Segunda coordenadoria é a CONAET, Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. A nossa CONAET também é uma das coordenadorias mais antigas do MPT e ela tem por finalidade, como o próprio nome diz, o combate ao trabalho escravo, o trabalho análogo ao de escravo, a servidão por dívida, tem uma atuação muito forte nas forças-tarefas de resgate de trabalhadores escravos e que uma das principais prioridades é este resgate, o combate ao trabalho escravo, a redução destas condições análogas à de escravo a que as pessoas acabam sendo submetidas e também a necessidade de adoção de medidas de colocar estas pessoas em condições de vulnerabilidade em uma qualificação para o trabalho para que elas não voltem a se encontrar nessa situação de condição análoga à de escravo. A terceira coordenadoria é a Cor de Igualdade, que é a Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdades e Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. Também é um tema prioritário do MPT, uma atuação que busca a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, como, por exemplo, a promoção de pessoas com deficiência, a promoção na inserção do mercado de trabalho de pessoas negras, de pessoas que têm algum tipo de vulnerabilidade social. Então, trabalha muito com essa questão das cotas, das cotas da pessoa com deficiência, nas cotas raciais, essa questão da inclusão e também dos atos discriminatórios praticados por empregadores, como, por exemplo, a dispensa discriminatória, a dispensa por algum motivo, como, por exemplo, da mulher pelo fato de estar grávida. Então, existem várias atuações também com relação à Cor de Igualdade. Próxima coordenadoria, a CONAFRET, a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho. E essa é uma coordenadoria que está muito em voga aqui nos dias atuais, porque estamos passando por uma transformação das relações de trabalho, com a digitalização das relações de trabalho, por exemplo, a uberização, a pejotização, a alteração em relação às terceirizações do entendimento do STF em relação à possibilidade de terceirização da atividade fim. Tem muitos temas muito importantes a serem abordados aqui na CONAFRET, mas em resumo, a CONAFRET busca combater as fraudes nos vínculos de emprego.
porque muitas vezes, muitas relações que estão revestidas como de trabalho autônomo, na verdade estão escondendo uma verdadeira relação de emprego. Então, existe uma atuação também no MPT em relação a esta temática, um dos temas prioritários do MPT, e acredito que é um dos temas que pode ser cobrado na sua prova aí no próximo concurso do MPT. Próxima coordenadoria, temos a CONATPA, a Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho Portuário e Aquaviário. A CONATPA é a atuação do Ministério Público do Trabalho no trabalho dos portos, no trabalho nas plataformas de petróleo, no trabalho aquaviário e portuário. Também é uma atuação muito específica, porque é apenas em algumas localidades, não é uma atuação nacional, vamos dizer assim, em todo e qualquer lugar, apenas nos locais em que se encontre o trabalho portuário e aquaviário, mas nem por isso deixa de ser importante. É uma coordenadoria também que tem uma atuação, uma preocupação com as questões de meio ambiente de trabalho também nos portos, a questão do trabalhador avulso. Então tem bastante tema também que pode ser cobrado na sua prova em relação a esta temática. Temos ainda a Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, que é a nossa CONAP. E o trabalho na administração pública é algo que também vem sendo muito discutido aqui na jurisprudência, porque nós estamos vendo algumas decisões do STF em relação à decisão da competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho em relação às questões em que envolvem trabalhadores estatutários ou que tem uma relação jurídico-administrativa. Então, uma parte da nossa competência aqui foi, por decisão do STF para a Justiça Estadual, porém, existe ainda bastante coisa aqui que a CONAP atua em relação aos servidores públicos seletistas, em relação também ao trabalho do preso, em relação à questão da alteração de questões relativas a essas mudanças legislativas e jurisprudenciais que vem ocorrendo, que existe uma luta por parte da CONAP para a preservação da nossa competência, ao menos em relação aos trabalhadores seletistas. Então pode ser também bastante perguntado em prova com relação a este tema. Sétima coordenadoria, Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, a nossa CODEMAT. A CODEMAT constitui uma coordenadoria de suma importância. Ela teve uma atuação muito relevante e ficou muito evidente durante a pandemia, durante o momento da Covid, em que ela acabou estando à frente para expedir inúmeras recomendações para os cuidados sanitários, para as prevenções dos contágios. Então, a gente teve uma atuação a gente foi muito demandado com relação a essa questão sanitária por meio da CODEMAT. E a CODEMAT, ela acaba sendo uma coordenadoria que resvala em todas as relações de trabalho, porque é onde se tem o meio ambiente do trabalho, onde há meio ambiente do trabalho, existe o interesse no seu estudo aqui. E a CODEMAT, ela acaba tendo um protagonismo no seu edital, porque nós temos uma disciplina específica. Desde o último edital, temos uma nova disciplina no edital que se chama Direito Ambiental do Trabalho, que até então não tinha nos últimos concursos, apenas a partir do último concurso. E a disciplina do Direito Ambiental do Trabalho acaba trazendo conceitos que você precisa estudar sobre ecologia no trabalho, sobre questões relativas à doença ocupacional, doença do trabalho de uma forma mais aprofundada, os princípios de direito ambiental, a relação do direito ambiental com a relação do desenvolvimento econômico sustentável. Então, é uma temática que vem ganhando cada vez mais protagonismo aqui no edital do MPT e que você precisa, sim, ter muita atenção. Inclusive, a última prova prática do MPT caiu uma ação civil pública sobre meio ambiente do trabalho. Então, é um tema que você precisa ficar atento para os próximos concursos.
E por fim, e não menos importantes, temos a CONALES. A CONALES é a Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. Como o próprio nome diz, é uma coordenadoria que tem por objetivo combater fraudes sindicais, combater aquelas formas que faz com que você pratique atos antissindicais ou atos de sindicalização forçada. A intenção aqui é a promoção da liberdade sindical e é um tema que você precisa estudar bastante. Cai muito em direito coletivo do trabalho, então situações relativas à greve, relativas à liberdade sindical, a convenções coletivas, negociações coletivas e cláusulas antissindicais, tudo isso acaba sendo muito cobrado em prova e que você precisa estudar. Bom, ficou até um pouco longo aqui o vídeo, mas eu achei muito importante trazer para vocês um pouco de que cada uma faz para você se aprofundar, para você estudar. Nós temos, inclusive, no nosso curso pro MPT, uma aula específica para cada coordenadoria, um resumo específico para cada coordenadoria, e você precisa saber o que faz todas elas, quais são as temáticas importantes de cada uma delas, para que você se prepare de uma forma adequada, em especial para as provas escritas, para a segunda e terceira fase, e para a prova oral, que é onde acaba sendo mais cobrado esses temas das coordenadorias. São 8 coordenadorias, então foque nela. Se você não souber, eu não sei por onde começar a estudar para o MPT, começa focando por essas coordenadorias, que você vai entender como que atua o Ministério Público, como que ele faz na sua atuação no dia a dia, que fica muito mais fácil de você aprender e estudar bastante aí esses temas. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, se acrescentou para vocês, se vocês sentem que vai ajudar, curte aqui o vídeo, se inscreva no nosso canal, continue acompanhando a gente, ativa a notificação aí para que vocês assistam os nossos vídeos e vem com a gente, Go Posse!